Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em mais um RPCast. Hoje a gente está aqui com o Paulo, da Dália. Paulo, obrigado pela presença, um prazer ter vocês aqui. Paulo é sócio da Dália, que é uma gestora de investimento, uma gestora de fundos, né, uma asset. Está aí há mais de 5 anos já atuando nesse mercado, mas com sócios que atuam no mercado financeiro há mais de 25 anos já, né? Conta um pouquinho para a gente sobre a Dália, Paulo. Boa, Dalton, obrigado pelo convite de estar aqui, né? A RP tem sido parceiro nosso há bastante tempo, né? A Júlia sempre recebeu a gente muito bem aqui, Gisele, o Rafael, desde o começo da Dália, quando a gente ainda era pequenininho. Então, poxa, um grande prazer estar aqui de novo, visitando vocês e participando desse podcast, né? Super legal a iniciativa da RP Capital, né? É verdade, a gente montou a Dália tem 5 anos com uma visão, Dalton, de que os juros no Brasil iam cair, iam permanecer baixos por bastante tempo, certo? O que é permanecer baixo? Juros de um dígito. Né? O Brasil não necessariamente precisa ter juros de 4%, 5%. Pode ser 6%, 7%, 8%. Né? Abaixo de 10 ali já Exato, é um né? baixo para a gente. Isso, né? Juros de 2 dígitos é ruim para todo mundo, né? A gente viu recentemente vários eventos de crédito acontecendo com algumas empresas, né, bancos tomando um resultado negativo por conta de problemas de inadimplência de pessoa física, certo? Então, os juros altos não são bons para ninguém, né? Nem mesmo para o brasileiro que tem poder de poupança, que pode até investir no CDI de 1% ao mês. Atrapalha a economia como um todo, né, Paulo? Isso que é uma conta que a gente faz muito. Às vezes o rentista, né, acha que é bom aquele dinheiro aplicado a mais de 1%, sem risco, etc., mas atrapalha muito a economia real, né? Se o empresário ele não tem um trade-off ali entre investir numa nova linha ou contratar mais gente ou fazer uma nova fábrica ou deixar o dinheiro dele parado rendendo 13%, 14%, 15% ao ano, né? Então isso atrasa o nosso desenvolvimento econômico, né, Paulo? Com certeza, né? Tanto que depois de um crescimento bem razoável, né, no ano passado do PIB do Brasil de 3%, a expectativa para esse ano é de menos de 1%. Né? Então, assim, se tem menos PIB, tem menos crescimento, tem menos renda para os trabalhadores rodando na economia e tal. Né? Então, como a gente imaginava, né, que esse cenário se manteria por mais tempo, aí a gente teve as 3 pragas do Egito, né, em 2021, choque do petróleo, Covid, crise hídrica e depois a 4ª praga, né, no começo do ano passado, que foi a guerra da Rússia. O Banco Central teve que jogar os juros na lua aqui no Brasil e nos Estados Unidos ainda estão subindo os juros, né? Então, esses eventos desequilibraram muito, né, todas as economias do mundo, né? Ainda tem muita gente lambendo ferida. A própria China, até outubro do ano passado, novembro, estava fazendo lockdown por conta do Covid. Então, isso tem que passar um tempo. Mas, enfim, os juros já estão em 14%. A gente tem aí um novo governo, né, com uma pegada fiscal diferente dos 2 governos anteriores, né, se você considerar o que o governo do Michel Temer fez, né, em termos fiscais, em termos de ancoragem de expectativa de inflação, né, o trabalho importante que começou com ele para trazer os juros para baixo no Brasil, pode ser que a gente demore um pouco mais para cortar os juros, mas eles vão cair, certo? A gente acredita, né, que é possível que o Banco Central no Brasil comece a cortar juros ainda esse ano. Tá? Tem algumas coisas, né, acontecendo que a gente entende que vão fazer o Roberto Campos mudar um pouco de ideia, né, da ideia inicial dele, né, ou atual, de manter os juros altos por mais tempo, né, mas enfim, na hora que a gente volta a ter juros de um dígito, tipo 8%, 9% no meio do ano que vem, né, se tudo der certo, faz todo sentido para o brasileiro ter na sua carteira de investimentos um pouco em renda variável e um pouco fora do Brasil. Né, assim, os ativos que tem fora do Brasil, principalmente Estados Unidos e até mesmo Europa, são bastante bons. Né? Assim, a gente não tem uma Amazon, um Tesla, um Microsoft, um Google, uma Nvidia, né? Empresas, uma Pfizer. Né? Eu acho legal você comentar isso, Paulo. Inclusive no podcast passado, da semana passada, a gente falou um pouco sobre internacionalização de investimentos e o Rafa Pavan, nosso sócio aqui, ele falou justamente isso, que na cabeça dele, na carteira dele, ele faz isso, que ele acha que faz muito mais sentido investir em ações lá fora e renda fixa aqui dentro. Né? Eu até comentei que eu acho que muitas vezes é contraintuitivo para a gente esse movimento, né? Porque você quer a segurança lá fora
e muitas vezes fica mais confortável investir em ações aqui no Brasil, porque tem mais informação, talvez esteja mais perto das empresas, consuma mais, apesar de que as empresas hoje lá fora elas são globais, né? Você pega uma Amazon, a gente consome aqui, você pega uma Apple, a gente consome aqui, mas enfim, lá fora você tem as empresas que são líderes de setor, né? Que são, enfim, as maiores empresas do mundo, então a opinião dele é justamente essa, faz mais sentido investir em ações lá fora e aproveitar aqui no Brasil a renda fixa que historicamente tem juros altos, né? Isso. Esses juros altos, né, muitas vezes escondem uma perda para a inflação, né? Então, a gente entende, né, que investir lá fora é super positivo, mas também como complemento aqui, né? Porque normalmente é o famoso home bias, né, que a gente chama, o viés nacional, o viés local, né? Então, nós mesmos na Dália, mesmo a gente investindo também em renda variável lá fora, a gente conhece mais e melhor as empresas brasileiras aqui da América Latina, né? Porque o nosso time, com mais de 20 anos analisando empresas na América Latina, temos efetivamente, né, temos pelo menos refletido isso na rentabilidade dos nossos fundos, capacidade de gerar um retorno diferenciado investindo em ações num risco menor do que o da Bolsa. Agora, quando a gente vai lá para fora, a gente não... qual é o nosso diferencial de escolher uma carteira de ações na Bolsa Americana que vai superar os gestores americanos ou até mesmo o S&P ou o Nasdaq? Muito difícil, a gente não tem essa presunção, né? Então, se a gente acha que Estados Unidos é legal, que é o país dominante, né? A Pax Americana, que a gente fala muito isso, que vão continuar com uma potência hegemônica por muitas décadas ainda, e se, poxa, as empresas americanas são as melhores do mundo, eu compro o índice americano. Vai espelhar a bolsa lá fora. Exatamente, né? A primeira derivada é S&P e Nasdaq. Aí um pouco mais de um pouco mais do outro, né? Dependendo do que a gente está enxergando, se está melhor para a tecnologia, está melhor para a economia real, setores mais diversificados e tal. Aí, se eu quero ir efetivamente também num setor específico, aí eu vou para um ETF setorial, tá? E aí, quando as coisas estão muito bem, mais tranquilas, a gente pode até mesmo investir em ações diretamente. E o processo de tomada de decisão em cima dessas ações é o que a gente chama de temático, né? Quais são os grandes temas que a gente não tem como fugir deles nos próximos 40, 50 anos? Demografia, tecnologia e emergência climática. Quais as empresas que vão nos ajudar, né, a evoluir com o tema tecnológico, evoluir com a defesa do planeta e garantir, né, uma melhor qualidade de vida para uma população global que está envelhecendo. Tá? Então, isso é o que a gente olha quando as coisas estão mais ou menos equilibradas, né? Não é o caso agora, né? A gente tem passado aí os últimos 2 anos com diversos desequilíbrios no mundo, né? Estados Unidos, de novo, guerra na Europa, juros subindo, inflação muito alta, pandemia no Brasil, no mundo todo, choque do petróleo, crise hídrica, nova eleição presidencial. Então, assim, a gente tem que sobreviver ano a ano, né? Então, nesse ambiente de ano a ano, a gente tem mantido posições mais defensivas, em empresas mais bem consolidadas, né? E deixando empresas que eventualmente necessitem de um ambiente macro mais tranquilo, de juros mais baixos para crescer, de lado. Foi o caso de tech, né, Paulo? A gente viu aí tem gente até chamando de uma bolha das techs, né, etc. Mas muito por conta disso, né? A gente tinha um valuation muito esticado, numa época em que os juros no mundo pré-pandemia em muitos lugares tinha juros negativos, né? Então você tinha uma enxurrada de liquidez no mercado e com essa alta generalizada de juros globais, a gente viu as techs ali sofrendo muito, né? Correto, né? Qual é não é que é o problema, né? Tecnologia, para avançar, precisa de muito investimento, né? O famoso pesquisa e desenvolvimento, né? Os gastos que têm que ser feitos, né? Para isso, como é que uma empresa de tecnologia se financia? Ou ela traz sócios, correto? Fazendo um IPO, né? Um venture capital, né? Que traz sócios que trazem dinheiro, ou pede dinheiro emprestado no banco. Se os juros estão muito altos, o incentivo de um investidor botar dinheiro na companhia é menor, assim como o custo para a empresa tomar crédito é menor. Perfeito. Correto? Então, a velocidade, né, de gastos em pesquisa e tal para fazer a roda girar, ela diminui. Tá?
Então, num ambiente mais equilibrado de juros mais baixos, essas coisas se alimentam, né? Isso, é o famoso a lei de Moore, né? O Gordon Moore, para quem não sabe, um dos fundadores da Intel lá na década de 60, ele previu que a capacidade de processamento dos computadores ia dobrar periodicamente. E esse tempo foi de mais ou menos 18 a 24 meses, né? Isso se realizou, né? Na lei do Gordon Moore. Então, mesmo com alguns momentos em que o juro subiu muito, essa velocidade desacelerou e tal, mas tem sido essa a tônica, né, da tecnologia. Então, a tecnologia vai avançar, né? Ela provavelmente está passando agora por um momento de avanço um pouco mais lento, mas é um tema que ele não volta atrás, certo? Ele vai avançar, né? E isso, por um lado, também é super importante porque avanços tecnológicos fazem a nossa vida mais simples, né? Mais dinâmica, mais eficiente. As empresas mais produtivas, né? Exatamente. E traz inflação para baixo. Exato. Tá? Então, é um tema importante, né? Que a gente olha muito, né? A gente tem olhado muito o tema de chip, né? Assim, o chip é o petróleo dos anos 80, 90 e 2000, né? O petróleo que foi o combustível, literalmente, né? Para o mundo crescer forte depois da Segunda Guerra Mundial, né? Agora, quem domina a tecnologia do chip é a potência hegemônica, certo? E quem domina a tecnologia mais avançada de chips hoje são empresas americanas e europeias. Muito da produção desses chips é feita na Ásia, principalmente em Taiwan, né? Por exemplo, na Coreia do Sul e na Indonésia também, e até um pouco na China. Mas a tecnologia desses chips é de empresas americanas e europeias, tá? Então, a gente tem visto aí, né, uma série de pressões feitas pelo governo americano, né, impondo até sanções relacionadas à tecnologia, a chips, né, de venda para a China e tal, nada mais é do que por isso, né? Enquanto na Guerra Fria, lá das décadas de 50, 60 e 70, né, Estados Unidos e União Soviética, a principal arma era bomba nuclear, né? Quem produz mais bombas nucleares, né? Rússia ou Estados Unidos, né? Agora não. Quem tem a tecnologia mais avançada de chip. Esse é o nome do jogo, tá? Então a gente vai ver várias coisas desenrolando em cima disso daqui para frente. Óbvio que petróleo ainda é importante, né? Óbvio que bomba nuclear é importante, assim, mata muita gente ainda, né? Por isso que a guerra da Rússia ainda está existindo, senão o pessoal já tinha acabado com a Rússia. É porque o cara tem um arsenal de bomba nuclear. Mas assim, se a Rússia pudesse trocar todas as bombas nucleares dela pela tecnologia mais avançada de chip, provavelmente eles fariam, porque vale muito mais isso do que bomba nuclear, né? Esse tema militar, né? Os Estados Unidos passou muito tempo muito focado na guerra ao terror ali, né, nos anos 90 e 2000, por conta dos ataques terroristas, né, a invasão lá do Iraque no Kuwait, Afeganistão, e meio que deixou de lado, né, os outros, não vou dizer inimigos, né, mas as outras frentes, as frentes geopolíticas como China e Rússia. Né? E assim, agora que a guerra ao terror meio que acabou, eles têm que se virar de novo para esse lado aqui de China e Rússia. Né? A Rússia já mostrou que tem um gosto, né, por guerras, certo? A China, por enquanto, ainda não, né, mas é sempre uma incerteza ali relacionada a uma eventual invasão ou bombardeio em Taiwan. Né? Então, assim, a gente tem visto, né, tem lido que os Estados Unidos estão voltando a ter um nível de investimento em relação ao PIB maior em armamentos, em defesa, em tecnologia avançada de armamentos e esse tipo de coisa, tá? Então, a gente entende que esse é o caminho, será esse o caminho, e o chip está no centro de tudo isso. Né? O chip hoje, ele define muita coisa, né? Paulo, me fala uma coisa, vocês têm um fundo que faz investimentos internacionais, né? Majoritariamente nos Estados Unidos, certo? Correto. O que vocês estão de estratégia lá hoje? Como vocês estão posicionados? O que vocês Boa. estão achando? Legal, Dalton. Esse é o Dália Global Allocation, né? O Dália Global Allocation foi o nosso terceiro fundo a ser criado, né? Primeiro foi o Dália Total Return, que é um multimercado com foco em ações, com metade do risco da bolsa, né? Um fundo para quem quer investir na bolsa e não tomar muito susto. Né? Então, poxa, até aqui a gente tem dado sorte, o fundo tem dado o dobro do que a bolsa tem dado no mesmo período, com metade do risco. Perfeito. Tá? Então a gente tem sabido se defender muito bem nos momentos ruins. A gente tem um fundo long only de ações, né, que tem uma volatilidade similar aos índices de bolsa locais.
E tem o Dália Global Allocation, né? Ali em 2019 a gente pensou, poxa, todos os nossos recursos estão no Brasil em reais. Só que, poxa, investir lá fora é bom. Tem muito ativo interessante lá, é um ambiente político muito menos volátil do que aqui. Por que a gente não gera uma estratégia para ter um pezinho nosso maior lá e, eventualmente, né, os amigos e cotistas que quiserem investir com a gente participam, né? Então, nasceu o Dália Global Allocation, que também é um fundo simples. Ele tem 80% do seu risco em ativos lá fora e 20% aqui. A gente não tem obrigatoriedade de ter ações o tempo todo, tanto que hoje a gente tem praticamente zero de renda variável lá fora, né? Desde o ano passado. Porque a gente entendeu que era um momento que bolsas nos Estados Unidos e Europa iam sofrer, né? Por conta do ambiente de guerra, de inflação em alta e com isso os bancos centrais subindo os juros, né? Era um momento de reajuste do preço das ações, então a gente meio que ficou de fora. Então tinha 3, 4% de bolsa o tempo todo. E também, mesmo sendo um fundo que investe a maior parte do risco lá fora, Dalton, ele é um fundo que não é nem totalmente comprado em dólar, nem totalmente redeado. Tá? Então, como ele tem um pé grande lá fora, ele sempre vai ter um pedacinho, no mínimo um pedaço pequeno comprado em dólar. Porque a gente entende que o brasileiro precisa ter sempre uma pequena parcela que seja da sua poupança em moeda forte. Tá? Então, em 2021, por exemplo, a gente tinha 40% de renda variável e 40% de dólar. No ano passado, que foi um ano ruim para a Bolsa lá fora, e o real aqui, né, os juros passaram a ser de 2 dígitos, que favorece a valorização do real contra o dólar, a gente reduziu para 3,4 de dólar comprado e 3,4 de bolsa. Tá? Aí a gente concentrou mais o risco em commodities, concentrou mais o risco, por exemplo, em comprado em real e vendido na moeda da China, né, porque a China estava num período ruim de crescimento, então aí isso desvalorizaria a sua própria moeda. Perfeito. E renda fixa. Então o nível de risco que a gente ainda tem no Dália Global, ele é mais baixo do que deveria, exatamente por esse cenário ainda um pouco incerto nos Estados Unidos. Tá? Então a gente está entendendo que esse cenário de inflação muito alta pode estar chegando próximo do fim. Né? Então a gente deve ter dados amanhã de geração de empregos, né? Amanhã, sexta-feira, né? De geração de empregos na economia americana, na semana que vem da inflação de fevereiro, e aí a gente vai ver o que o Banco Central americano faz. Tá? Na nossa opinião, eles estão mais próximos de parar de subir os juros do que estavam antes. Tá? E aí, as bolsas normalmente andam em 2 momentos. Quando o BC para de subir os juros e depois quando ele começa a cortar. Né? A gente se lembra que em agosto do ano passado, quando o Roberto Campos parou de subir os juros aqui no Brasil, a Bolsa subiu em agosto, setembro e outubro. Né? Aí, por conta de um discurso, né, imprudente em termos fiscais do novo governo, aí a Bolsa caiu em novembro e dezembro. Tá? Mas, assim, se o Banco Central para de subir os juros lá nos Estados Unidos daqui a uns 2 meses, possivelmente a gente vai ver uma recuperaçãozinha da Bolsa americana. Tá? Assim, o Banco Central americano, ele é o Banco Central do mundo, né? Assim, todos os ativos do mundo, gente, dependem do juro americano, né? Então, assim, se ele para de subir os juros, é um momento muito positivo, porque aí todos os outros bancos centrais do mundo podem parar de subir os juros e ajudam o nosso Banco Central também a, eventualmente, poder começar a cortar os juros. Perfeito. Tá? Então, isso é muito importante para a gente levar em conta e, provavelmente, se esse cenário se confirmar, a gente vai voltar a ter investimentos nos Estados Unidos, primeiramente, eventualmente também na Europa, mas um pouco mais para frente, depende muito de como anda a guerra por lá. Né? Assim, a gente tem que... É porque a gente não é ucraniano, né? Não tem bomba caindo na nossa cabeça todo dia. A gente parece que não está acontecendo nada na Europa, mas tem uma guerra com uma potência nuclear envolvida. Então, pô, um olho no peixe, um olho no gato aqui. Por isso que a gente também tem petróleo nos fundos, como hedge. Né? Vai que cai uma bomba num lugar errado na Europa, o petróleo dispara, eu minimamente consigo me proteger aqui. Ali, né? Exatamente. Isso, né? E outra região que a gente gosta, né, que vai eventualmente trazer exposição para os fundos é o México. Né? Dentro desse processo de desglobalização que a gente vai viver daqui para frente, o México é um candidato fortíssimo de atrator de capital, né, de investimentos. Né? A gente viu que semana passada, né, a Tesla anunciou o investimento de uma fábrica no México, certo? Então,
Se o Brasil fizer as coisas minimamente direitinho nos próximos anos, a gente também pode ser um atrator de investimentos. A gente estava falando um pouquinho antes, né, Paulo, sobre os emergentes que tem para serem investidos, né? Porque antes a gente tinha ali Rússia, China, Índia, Brasil, México. No cenário atual, parece que não faz tanto sentido Índia, Rússia com certeza não, né? Foi banida. Perfeito. De todos os índices e etc. Então você sobra basicamente Brasil e México, né? Então, exato. Se a gente fizer a lição de casa ali minimamente correta e o investidor estrangeiro não tiver a impressão que a gente vai explodir o país, a gente deve atrair capital estrangeiro, né? Correto, Dalton, é certíssimo. A gente é até confiante que isso aconteça, né? A gente não acha que o Brasil vai explodir. Talvez a gente não avance tão rapidamente nos próximos 4 anos, mas a gente não vai explodir. E pouca gente fala, mas o Brasil tem umas características que pouquíssimos países do mundo têm e que hoje só 3 países têm de forma minimamente significativa. Só Brasil, Estados Unidos e Rússia somos autossuficientes em energia e em comida. Então, essas são características extremamente relevantes quando uma empresa resolve montar uma fábrica num país, né? Porque uma empresa, a Tesla está montando uma fábrica no México, não é para ficar 2, 3, 4 anos e ir embora. É para ficar 15, 20 anos, certo? Então, assim, não, esse país tem um político estável, né? Tem um clima razoável, tem uma população que está crescendo ou não está encolhendo, tem energia, não depende tanto de importação e, poxa, produz alimentos. Então, tudo isso dá uma segurança institucional soberana para o país. Perfeito. E o Brasil tem isso, né? E a Rússia, por enquanto, ainda tem, né? Porque por conta dessa tragédia que está acontecendo na Europa, o Ocidente impôs uma série de sanções na Rússia, né? Então, muitos investimentos que eram feitos lá não estão mais sendo feitos. E o maquinário agrícola e de produção de petróleo na Rússia já está meio que defasado. Então, se nada for feito em termos de investimentos nessas áreas na Rússia, a gente lê um analista geopolítico que ele entende que de 10 a 15 anos a Rússia não será mais exportadora nem de alimentos nem de petróleo. Tá? Então, isso é extremamente relevante na hora que uma empresa, né, resolve buscar um lugar para fazer um investimento. Tá? E o Brasil tem isso, né? Além do que a nossa energia é a mais sustentável do mundo, porque é hidrelétrica, eólica e solar em sua grande maioria. Sim. Tá? Então, o Brasil pode ser sim uma referência em termos de atração de investimentos, só que a gente precisa fazer o dever de casa no campo político e fiscal aqui. Fiscal, a gente está inclusive passando por um momento importante, né, Paulo? A gente está gravando isso hoje, é dia 9 de março, uma quinta-feira, está acontecendo nesse momento, pelo que a gente sabe, uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para falar justamente sobre a âncora fiscal, né? A gente deve ter aí a divulgação, talvez hoje ou nos próximos dias, de qual é a proposta do governo para uma âncora fiscal, né? Isso provavelmente faria muito preço aqui, né? Se vier alguma coisa que os investidores, que o mercado, né, ache aceitável, minimamente Perfeito, viável, a gente deve ver uma queda na expectativa de juros futuro, né? Consequentemente, uma alta do preço de bolsa e etc. Acho que legal a gente entrar um pouquinho nesse tema. Eu sei que é algo que vocês olham bastante, afinal de contas, 2 dos fundos são aqui, né? Acho que a maior parte do PL da casa Perfeito, com certeza. está investido aqui. Então, conta um pouquinho pra gente o que vocês estão vendo de Brasil, o que vocês acham que são os drivers aí que vão fazer preço daqui para frente. Boa. É relevante, né? Não é a única coisa, né, Dalton, mas é relevante, né? Acho que a primeira coisa, a mensagem que a gente gostaria de passar é: o Brasil não vai acabar, né? Então, tem muita coisa no preço, né? A bolsa está barata, o câmbio poderia estar mais apreciado, né? Dadas as circunstâncias de juros altos e crescimento de China. E o patamar da taxa de juros, né, a curva futura de juros, está com muito prêmio, exatamente por conta desse risco político e fiscal que a gente está passando agora. Tá? A gente acha que é um momento que nem tudo que foi dito, né, que seria feito vai efetivamente ser feito. Tá? Então, a gente tem que ter um pouco de calma, né, tem que esperar passar esses piores momentos. Ainda está no 3º mês do novo governo, né, parece que efetivamente é a primeira vez que o Lula governa, né, porque alguns discursos parecem amadores, vamos dizer assim, mas enfim, esse é um tema importante, certo? Assim,
A lei de responsabilidade fiscal está ficando meio que em desuso, né? O próprio governo anterior, por diversos momentos, né, tentou ali ter um nível de gasto que excedia, né, o teto fiscal, e esse governo meio que chutou o pau da barraca mesmo, não esquece isso não vale mais, eu vou propor uma outra coisa para o Congresso, que é, né, o que o Haddad está discutindo, vai ter uma entrevista e tal para levar para o Congresso, certo? Então, é uma das coisas importantes que a gente tem que olhar, né, se vai ser minimamente crível, né, se vai funcionar, não precisa ser aquele negócio que, melhor coisa do mundo. Não vai ser. Mas não pode ser uma coisa que, não, isso aí não é nada. Tem que ser o meio termo. Tem que ser, tem que valer alguma coisa, né? Então, o Roberto Campos, né, vai levar isso em consideração. O tema, infelizmente, né, dos eventos de crédito que ocorreram com algumas empresas, grandes empresas no começo do ano, mal ou bem também ajudam nesse ponto, porque os bancos, por conta de ter tomado um prejuízo, né, em créditos com essas empresas e também alguns bancos com crédito pessoa física, estão recolhendo, né, a concessão de créditos, então isso tem impacto na economia, correto? A economia passa a crescer menos ainda, né? E, obviamente, quanto mais tempo os juros ficam altos, mais gente, mais empresas vão abrindo o bico ao longo do tempo. Tá? Então, é importante, né, e o Banco Central sabe disso, né, levar isso em consideração, só que ele tem que ver também que as expectativas de inflação para o final do ano e para o ano que vem comecem a ceder. Sim. Tá? Esse é a grande variável que pode dar garantias técnicas para o Banco Central começar a cortar os juros. Né? Uma âncora fiscal crível ajuda a baixar as expectativas de inflação. Perfeito. Um preço de petróleo no mercado internacional que não se mexe ajuda a baixar a expectativa de inflação. Um período de chuvas que vai fazer com que tenhamos uma safra agrícola recorde de novo e não tenhamos aumento da bandeira tarifária, ajuda a trazer a expectativa de inflação para baixo. Tá? Então, o Banco Central americano parando de subir os juros ajuda o Banco Central também a começar a pensar nesse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então, a gente acha que vai caminhar nesse lado. Vai haver ruídos no meio do caminho, né? Provavelmente na próxima reunião do Banco Central, que é em dia 21 ou 22, né, desse mês, por conta da apresentação dessa âncora fiscal no Congresso, vai gerar uma pressão para o Banco Central cortar juros. Provavelmente ele não o fará agora, tá? Mas vai gerar um ruídozinho. Então a gente vai conviver com alguns ruídos nesse meio do caminho, mas a gente entende que o momento pode ser propício para notícias positivas virem vindo. Tá? Então a gente vai analisando, né, vendo se é o momento de virar a chave, voltar eventualmente a tomar risco, né, quando e quanto que a gente, né, começa a trazer risco Estados Unidos para as carteiras, eventualmente um pouquinho de México. Então, todas essas decisões a gente vai tomar à medida que as informações, os fatos forem vindo. Né? Porque só em cima de achômetro não dá para fazer. Né? Ah, não, peraí, o mercado de trabalho americano deu uma esfriada. A inflação veio abaixo de novo. A âncora fiscal é minimamente crível mesmo. Olha só, o Congresso tal. Então, essas coisas vão acontecendo, vai dando confiança para a gente acreditar que pode ter uma recuperação nos preços dos ativos no Brasil. Tá? Legal. E como vocês estão alocados hoje nos fundos brasileiros? Boa. O Total Return, ele, né, até por ser um ativo mais sensível ao risco político fiscal, né, ele praticamente não tem posição em juros. Tá? A gente tem uma posição muito pequena em NTNB. Tá? Em moeda, né, a gente está... Só para deixar claro, Paulo, quando você fala que tem uma posição em NTNB, apostando na queda dos juros. Isso, a gente está comprado, né, no título público NTNB, que é indexado a IPCA. Sim, tá? Por ter a partezinha pré-fixada, isso beneficia de uma queda na curva de juros, né? Correto, exatamente. A gente em moedas, dado que esse ano emergentes deveriam, em geral, né, o Brasil vai menos, mas emergentes deveriam crescer um pouco mais do que o mercado desenvolvido, por exemplo, Estados Unidos, com o melhor crescimento de China, a gente está comprado na moeda da China contra o dólar, por exemplo. Tá? México é um país legal, a gente está comprado um pouco na moeda do México. Tá? Em renda variável lá fora, a gente, como a gente falou, não tem nada, certo? No Total Return. A gente tem ETFs de petroleiras globais, né, para tentar defender de um eventual risco de uma piora na guerra da Europa, certo?
E no Brasil, nas ações, que a gente está num tamanho de posição só maior do que na época lá de março e abril de 2020, né, no pior momento do Covid, no pior momento de incerteza, a gente está comprado em setores de bancos, energia elétrica e commodities, certo? Então, tem ali 2, 3 bancos, tem ali 4 empresas de commodities, contando petróleo, né? Petrobras um pouquinho, não tem as privadas, e energia elétrica, né? São empresas defensivas com receitas contratadas em contratos indexados à inflação, né? E se o país não cresce muito, né, o gasto com investimento dessas empresas é muito baixo, elas geram um bom resultado e pagam dividendos. Perfeito. Tá? Então, a gente tem essa concentração nesses setores, certo? E aí, obviamente, à medida que a gente entenda que o processo de corte de juros pode ser iniciado ali, no segundo semestre, a gente eventualmente comece a olhar para empresas que se beneficiam, né, setores que se beneficiam mais de um ambiente de juros mais baixos. Dá uns exemplos para a gente. Shopping, tecnologia, consumo, certo? Então, hoje a gente tem alguns campeões, né, desses setores, né, 2 ou 3, porque são empresas que é o consumo dos mais favorecidos, né, que no ambiente de juro alto, né, um Iguatemi, uma Vivara, esses caras sofrem menos, ou até crescem na realidade, né? Então a gente tem um pouquinho desses papéis, mas entendendo que o cenário de juros reverte, né, de manutenção para corte, a gente, peraí, quem é que ficou bem aqui, passou bem por esse terremoto, né, que sacudiu a gente por 1 ano e meio de juros altos, né? Quem pode se beneficiar disso, tá? E aí a gente começa a olhar direitinho e trazendo aos poucos, né? Sempre aos poucos, quando a gente começa a montar a posição, não é de uma vez, né? Sempre tendo uma carteira diversificada, porque o importante para a gente é ganhar pouco em vários ativos. Perfeito. Tá? A gente não fica buscando aquele cara que vai duplicar ou triplicar em 6 meses. E se eu não achar? Né? Ou o contrário, se eu errar, né? Eu compro 10, 15% de um papel que eu acho que vai dobrar e ele cai 30%. Então, a gente prefere gerar retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo. Tá? É importante para a gente estar vivo no dia seguinte. Quantos papéis vocês costumam ter na carteira do fundo long only? Isso, uns 30. 30 papéis, Isso. 3% por papel ali. Assim, 3, enfim, na média. É um pouco, isso aí, né? Mas a gente não tem mais do que 10% em um papel, tá? Mesmo que a participação no índice de referência dele seja maior, tá? E pode ter papéis de 1, 2 também. Né? Assim, dependendo da convicção. Exatamente, né? Ou assim, poxa, tem um papel que eu não sou muito fã da governança, tal, mas pode ter um upside, a empresa está melhorando, está fazendo investimentos nesse sentido, então eu coloco meio 1%, né? E vou acompanhando. Perfeito. Ou, eventualmente, vem um papel interessante no IPO, né? Faz uma listagem inicial de ações, só que uma empresa ainda com uma liquidez muito pequena. Então, se eu compro muito desse papel, eu fico meio que o dono da empresa. Tá? E aí ela não tem liquidez, aí dá um problema no mercado, eu não consigo sair, o papel cai pela metade. Ficou preso ali. Exatamente, né? Por exemplo, o Ômega Geração é um desses exemplos. Né? A gente gosta muito do papel, né? Já teve mais, já teve menos, mas é sempre uma posição pequena, né? Esperando ela evoluir em termos de governança, de liquidez, tudo isso. E aí, quem sabe, a gente continua a aumentar a posição. Perfeito, legal. Bom, Paulo, acho que o bate-papo era um pouco isso. Quer conversar, quer falar mais alguma coisa? Contar um pouco dos fundos, como que... Isso, né? A gente falou um pouco aqui dos fundos, né? Assim, o time da Dália, ele é bastante sênior, né? A gente tem uma equipe com muita experiência, com habilidades complementares. A gente não tem a figura do gestor que toma as decisões, certo? As decisões do nosso comitê são colegiadas, exatamente para motivar, né, as pessoas a darem as suas opiniões, criticarem eventualmente opiniões dos outros, né? Não ter aquele... assim, às vezes as pessoas tendem a concordar com o cara mais sênior, né? Então, a gente foge um pouco disso, dado que somos 6, 7 caras sêniors, né? Todos com mais de 20, 25 anos de experiência. E a gente acredita nesse cenário, tá, Dalton? Assim, os juros vão voltar a cair, muito provavelmente para 1 dígito, com uma inflação de 4%. E o Brasil, se conseguir manter esse arcabouço, né, monetário, pode avançar muito. Certo? E aí são alternativas de investimento, né? Os nossos fundos, né? O Total Return e o Dália Global,
para o investidor poder ter acesso, de novo, ao mercado de renda variável e ao mercado lá de fora sem tomar muito susto. Tá? Então essa é a ideia, são fundos com aplicação mínima de R$500, ou seja, todo mundo pode investir com a gente. Né? Isso, exatamente. Tá delegando a gestão ali do patrimônio para profissionais, né? Uma casa super robusta, com muita gente olhando. Exatamente. Olhando disso o dia inteiro. Né? Com certeza, né? Assim, gestor de fundos não tem férias, né? Assim, você não desliga nunca. Então é o trade-off, né? Mas é legal ver quando você ajuda as pessoas, né? Que as pessoas gostam, se interessam pelo que você faz, né? A gente tenta ter uma comunicação bastante simples para as pessoas entenderem o que a gente está falando. O mundo dos investimentos não é para ser complicado. Então, quem nunca leu, poxa, leia nossas cartas no nosso site. Tem uma linguagem super acessível, a gente faz sempre uma analogia com algum personagem de quadrinhos, de um filme, de um livro, uma música. Né? As cartas quem escreve é o Felipe Irai, nosso sócio. Né? Tem gente que chama ele de o Machado de Assis da Faria Lima. Tá? A última carta a gente traz o Indiana Jones, né? Para falar de prêmio de risco. Sim. E tal. Então, assim, é uma maneira lúdica que a gente traz, divertida, de falar de investimentos. São muito boas as cartas. Eles normalmente são curtinhas, né? São 2 páginas. Todas têm 2 páginas. Tem no podcast também. Se você não quer ler, pode vir escutando no carro, né, no caminho para o trabalho, ou, sei lá, a hora antes de dormir. Então, assim, essa é a ideia, tá? A gente ajudar o brasileiro a investir melhor, com uma comunicação mais simples, com produtos acessíveis, certo? E aí, torcer aí para as coisas darem certo no país. Vamos dar. Boa. Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, foi um prazer. Pessoal, obrigado mais uma vez. Não esqueçam de mandar sugestões pra gente, a gente está super aberto aí para os temas que vocês quiserem ouvir.